tem um outro tema que nós trouxemos, que é tá na nossa manchete hoje, que é o tema das grandes empresas, né? A volta atrás nessa era da inclusão e diversidade nas grandes empresas. O Jones Manuel eu não coloquei aqui na tela, mas tem um vídeo dele bem interessante sobre esse assunto, muito instrutivo, como eu falei, nesse caráter sempre de formação que a gente tem aqui, sobre este assunto. Deixa-me ver aqui quando foi este vídeo. A crise do neoliberalismo progressista nos Estados Unidos, tá? De 2 dias atrás. Tá, tá aqui, 21 minutos. Tá? Então, vai no canal A Crise do Neoliberalismo Progressista nos Estados Unidos. Bom, essa história é a seguinte, gente. O que acontece? Faz esta ideia de as empresas se apropriarem de discursos que estendam ou que aparentem se voltar para aqueles a quem elas exploram e oprimem, não é uma tendência nova. A primeira expressão que vai aparecer na história do capitalismo em relação a isso é a expressão de responsabilidade social. Tá? Vai aparecer lá, olha, aparece em 1916 na Inglaterra, a primeira vez que isso vai aparecer. Não, as empresas têm que ter responsabilidade social com seus empregados, com a sociedade, essa conversanhada toda. Só nos anos 60 ela vai chegar nos Estados Unidos. E aí vai chegar nos Estados Unidos o discurso da responsabilidade social embalada pelo ataque dos capitalistas, do grande capital, que depois viriam a ser os neoliberais, ao Estado. Porque eles vão dizer, as empresas têm que ter responsabilidade social porque o Estado está falido. Então, as empresas vão assumir o lugar do Estado na responsabilidade social. Olha só, olha só. Esse era o discurso deles. Vai chegar aqui nos anos 80 no Brasil, entre os anos 80 e os anos 90, e vai dar lugar à fundação do Instituto Ethos, um Instituto de Ética e Responsabilidade Social das Empresas. Então, esse discurso bonitinho aí do neoliberalismo de que as empresas, então, diante da falência do Estado, que é a falência que eles desejam, tá? Elas assumiriam responsabilidades em relação aos seus funcionários e à sociedade, meio que substituindo o Estado. Isso tudo é um discurso que tinha como objetivo a demolição do Estado. Né? Não, deixa com a gente faz. A gente sabe o que eles fazem, né? A gente sabe que não fizeram nada. Né? Era um discurso, na verdade, voltado para a destruição do Estado, para a demolição, para o enfraquecimento do Estado. Então, isso nasce lá no começo do século XX e vai crescendo, né, nos anos 60, nos Estados Unidos, e nos anos 80 e 90 aqui no Brasil, até esse Instituto Ethos, com uma aparência progressista, tá? Um negócio assim com uma cara totalmente progressista. E a esse discurso da responsabilidade social, ali vai crescendo paralelamente a esse discurso, outro discurso, que é o da sustentabilidade. Todo mundo conhece, né? Esse símbolo que eu pus aí é o discurso da sustentabilidade. Vejam, um engravatado com o planeta nas suas mãos, é muito simbólico isso, muito significativo. Com o planeta verdinho, bonitinho, o planeta nas suas mãos. O que a gente viu ao longo dos anos é que esse planeta foi esmagado, né, e transformado nessa desgraça que a gente está vendo outro dia aí, com ameaça até à própria vida humana aqui na Terra. Então, paralelamente ao discurso da responsabilidade social, vai crescendo, a partir dos anos 70, tá, uma reunião da ONU, lá na Suécia, é uma conferência da ONU que vai trazer esse conceito de sustentabilidade. E aos poucos, inclusive, esse discurso de responsabilidade social vai sendo aposentado e cresce o discurso da sustentabilidade, que as empresas têm responsabilidade com os planetas, que as empresas têm responsabilidade com um mundo melhor, com um futuro melhor, essa pataquada, essa conversa que a gente ouve e que chega aqui no Brasil final dos anos 90, início desse século. Tá? Vai chegar. Então, aí aos poucos o discurso da responsabilidade social vai sendo substituído pelo da sustentabilidade. Agora, mais recentemente,
Lá em 2004, lá nos Estados Unidos, vai surgir o discurso, vai surgir a narrativa, vai surgir a sigla, o projeto, a palavra, que engloba todas essas anteriores, né, que é o ESG, em inglês, Environmental, Social and Governance. Então, as empresas têm que ter um olhar ambiental, social e de governança. Esse discurso, interessante, sabe quem lança esse a ESG? O mercado financeiro. Olha que interessante. O mercado financeiro é que vai lançar esse discurso em 2004 de ESG. Pois bem, acabou. Acabou. Né? Acabou, está sendo liquidado, todo esse discursinho das empresas está sendo liquidado e as empresas estão acabando, liquidando com os seus programas de inclusão, os seus programas ESG, seus programas ambientais, um por um. As grandes empresas estão fazendo isso. Nós vemos aqui, olha que interessante, nós vimos agora, nessa última semana, alguns dos líderes do mercado da internet e, sobretudo, do mercado das plataformas, abandonando por completo o discurso da inclusão e, no caso das plataformas, também o discurso de possibilidade de controle social sobre os conteúdos das plataformas. Né? O Zuckerberg, que pousava de bonitinho, da Meta, falou, não, acabou, não tem mais essa moleza, não tem nada de controle social, a gente vai fazer o que quiser. Então, ele segue a posição do Elon Musk, e a essa posição também corresponde a posição da Microsoft. Interessante, né? Lembra-se que Lula foi para Nova York agora na reunião da ONU e ganhou um prêmio? Foi um negócio, né? O Bill Gates foi dar um prêmio, negócio Brasil, orgulho, etc. Pois é, a Microsoft fechou agora, no ano de 2024, a sua diretoria de diversidade e demitiu todos os integrantes da diretoria, não apenas o diretor, e soltou uma nota dizendo que o tema da diversidade não é mais crítico para os negócios, ou seja, não traz vantagem nenhuma. O tema, fica claro que o tema de diversidade e inclusão era interessante enquanto trazia vantagem comercial. E aí vem vindo, na sequência, um grupo grande de empresas. Só uma observação, só para a gente ter uma ideia do que é o capitalismo. Gilmar Mauro aqui está na sala de espera, acho que vale a pena ouvir, porque isso é muito significativo. A gente não tem ideia do que é o capitalismo, gente. A gente não faz ideia. Vocês estão vendo esse detalhe que eu peguei aqui? Esse foi o pronunciamento do Zuckerberg, que rodou o mundo, para anunciar o fim dessa pataquada de controle, diversidade e tal. Esse relógio que ele está usando é um relógio da marca Grubel Force Handmade, feito à mão. Sabe qual é o valor desse relógio? Segura. 900 mil dólares, não é reais. 6 milhões de reais. É esse o nível da concentração de renda que essa turma levou o planeta. E aí é o seguinte, se espalhou. Não é só o universo da internet, das plataformas, que está liquidando com isso. A John Deere, fabricante de equipamentos e máquinas agrícolas, acabou com seu programa de inclusão e diversidade. O Walmart, supermercados, o McDonald's, a Ford, a Boeing. O Elon Musk disse, numa sinceridade absoluta, que política de inclusão são uma distração e uma forma de socialismo corporativo. Agora, é importante dizer, porque há uma interpretação, e os setores progressistas estão dando essa interpretação, de que tudo está acontecendo por causa do Trump. Não é assim. Isso começou a acontecer bem antes do Trump. Por exemplo, a Zoom, que é uma dessas outras empresas, é uma plataforma de videoconferência. Ela, em 2020, criou a diretoria de diversidade. Em 2022, vamos lembrar, a eleição nos Estados Unidos foi em novembro de 2024. Em 2022, ela já fechou, acabou com o cargo e demitiu todo mundo. Para vocês terem uma ideia, em 2023, portanto, um ano antes da eleição dos Estados Unidos, a plataforma de empregos Indeed registrou o seguinte: as ofertas de vagas nos Estados Unidos na área de diversidade, equidade e inclusão caíram 44% em relação a 2022. Portanto, acabou, é finito, zerou o discurso da inclusão, da diversidade. E não é apenas esse, não. E aqui tem a ver, inclusive, com a conversa agora com o Gilmar Mauro.
Né? Acabou, gente. A face, eu acho importante isso, que o capitalismo vai mostrando a sua face verdadeira para o planeta e para nós aqui brasileiros. Então, semana passada, o JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, um dos líderes aqui no Brasil da especulação com o dólar, juntou-se aos outros bancos, alguns dos grandes bancos do planeta, para anunciar que está deixando o maior grupo de financiamento climático da indústria de serviços financeiros. O Net Zero Banking Alliance, uma aliança dos bancos apoiada pela ONU para patrocinar projetos ambientais. Então já saíram o JP Morgan, o Goldman Sachs, Citigroup, o Bank of America, o Wells Fargo e o Morgan Stanley. No Canadá, o Royal Bank of Canada e o Banco de Montreal também já sinalizaram que vão sair dessa aliança. Então vejam, lá em 2004, os bancos é que criaram essa ideia de ESG, né? Responsabilidade ambiental, social e governança. Jogaram pela janela. Sabe por quê? Eu li um artigo muito interessante, porque chegaram à conclusão de que isso não ajuda em nada ao aumento do lucro das empresas. Isto é capitalismo na veia.